Responsabilidade com o dinheiro do cidadão brasileiro. Essa tem que ser a primeira obrigação de todo gestor público. Apesar de essa ser a expectativa da população, isso nem sempre é a prioridade de quem maneja o dinheiro do povo. Por conta disso, para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta, assertiva e responsável, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar número 101 de maio de 2000, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece critérios, padrões e limites para o gasto público de cada ente federativo do Brasil, os estados e municípios, além da União. O objetivo dessa lei e das restrições orçamentárias previstas por ela é preservar a situação financeira dos entes federativos, ou seja, garantir que estados, municípios e União tenham boa saúde financeira. A lei prevê que novos gastos só podem ser criados tendo uma fonte de recursos prevista e garantida. Em outras palavras, o gestor tem que indicar de onde sai o dinheiro para custear cada gasto. Além disso, os gestores precisam deixar uma herança positiva ao término de cada mandato, não excedendo os limites permitidos para entregar contas saudáveis para os administradores sucessores. Um dos mais importantes instrumentos de transparência em relação aos gastos públicos, a Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira se inspirou em outros exemplos bem-sucedidos ao redor do mundo, como o dos Estados Unidos e o da Nova Zelândia, sendo um marco em nossa legislação. Ainda hoje, muitas vezes, temos a visão de que a administração pública é desorganizada e desordenada com o nosso dinheiro. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a legislação não tinha muito controle sobre as administrações públicas irresponsáveis, as dívidas desordenadas e os gastos injustificados, que não estavam previstos em lei. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio então controlar essas contas, funcionando como um manual de conduta para os administradores públicos, visando ao equilíbrio das contas públicas e à utilização compromissada do orçamento. Além disso, ela foi projetada para ser um importante mecanismo de prevenção à corrupção, uma vez que torna mais transparente a gestão pública. Falando em transparência, ela é um dos 4 pilares da LRF. Eles são: primeiro, o planejamento, por meio do planejamento orçamentário previsto pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual, mecanismos criados pela Constituição para garantir a antecipação e planejamento de receitas e despesas. A Lei de Responsabilidade Fiscal busca tornar possível o alcance das metas de gestão por meio do acompanhamento da execução dos planos apresentados. Segundo, o controle. Para este objetivo, a lei prevê o acompanhamento e a avaliação permanente e contínua da política e da operação financeira da administração pública. Terceiro, a transparência. Para essa finalidade, a LRF prevê a participação da sociedade nos processos de elaboração e execução dos planos de orçamento. Os administradores devem, durante todo o mandato, disponibilizar e prestar contas, emitir relatórios periódicos de gestão fiscal e de execução orçamentária, além de garantir o acesso público e a ampla divulgação de todos os atos de governo. Quarto, a responsabilização. Visando ao cumprimento das regras fixadas pela LRF, o texto prevê punições como a suspensão de transferências voluntárias, das garantias e da contratação de operações de crédito, assim como punições diretas aos gestores. Com o alto endividamento dos municípios brasileiros, a Lei de Responsabilidade Fiscal se mostrou ainda mais importante. Ela prevê limites de gastos em determinadas áreas pelas prefeituras e impõe controle e transparência às despesas do município. O eventual descumprimento dessas regras prevê punições fiscais e penais, como, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa e o Decreto-Lei nº 201 de 1967, que tipificam os crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores. A lei também fixa um teto para as despesas da prefeitura, que ficam condicionadas à arrecadação de tributos.
Com a finalidade de garantir a total transparência da gestão fiscal, a Lei de Responsabilidade determina a ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso público, dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. Ela também incentiva a participação popular, com a realização de audiências públicas no processo de criação e execução dos planos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos. A Lei de Responsabilidade Fiscal confirmou e deu mais importância aos instrumentos já presentes na Constituição Federal, demonstrando a importância do planejamento e execução nas atividades da administração pública. Essa lei é um marco brasileiro para o aprimoramento da gestão pública e para o combate a fraudes, corrupção e uso irresponsável do dinheiro público. Ela é símbolo de uma governança competente.